Prepare-se para efeitos visuais que deixam o público em sobressalto e garantem Oscars aos seus criadores. Descubra como Steven Spielberg deu vida aos seus sonhos de infância em Parque Jurássico. Saiba o segredo desta cena de morte que ganhou um Oscar em Homens de Negro. E saiba como é que Eddie Murphy vai de 70 a 200 quilos em 5 rapidíssimos segundos no Professor Chanfrado. 3 filmes premiados e as pessoas que os fizeram já se viram em Segredos do Cinema. Efeitos visuais premiados. Quando estreou em 1993, Parque Jurássico espantou o público por todo o mundo com as suas imagens inovadoras. É um dinossauro. Mas quando iniciou este filme épico, o realizador Steven Spielberg ainda não sabia bem como dar vida aos seus dinossauros. Apenas sabia que tinha de fazer este filme. Depois ela vem e nós... Em criança, e como todas as crianças, fiquei fascinado por eles serem maiores do que nós. Eles eram os senhores da Terra. E eram algo que hoje não existe. E como não existem hoje, e não temos acesso direto e imediato, transformaram-se em mitologia, numa mitologia fascinante. Para transformar o mito em magia no ecrã, Spielberg começou por convidar o melhor criador de animais de Hollywood, Stan Winston. Os artistas do estúdio do Winston começam a esboçar dinossauros que pareçam reais. Depois, os escultores transformam os desenhos em criaturas tridimensionais, algumas com animação eletrónica. O mais complicado e que mais tempo exigiu foi, sem dúvida, um Tiranossauro Rex gigante. Era tão grande que o telhado do estúdio teve que ser elevado para ele caber. O esqueleto de aço com cerca de 6 metros de altura e 12 de comprimento é controlado por maquinaria hidráulica. Construímos um Tiranossauro Rex em tamanho real, uma máquina completamente animatrónica, robótica, em tamanho real, com cerca de 4.000 quilos. Com os robôs do Winston em construção, Spielberg dirige-se a Phil Tippett, mestre em animação de stop motion. O realizador precisa de Tippett para dar vida a muitos dos desenhos do Winston. Eu sabia que estava condenado a falhar. Que, com a tecnologia existente, não havia forma de pôr um tiranossauro de quase 15 metros a andar sem matar ninguém. Por isso não queria aceitar. Mas é difícil recusar um trabalho de Steven Spielberg. Contrariando o seu bom senso, Tippett começa a trabalhar, utilizando uma arte que existe há 75 anos. Em stop motion, as imagens dos bonecos são filmadas uma de cada vez. Depois são reunidas, criando movimento. A primeira coisa que um animador precisa de fazer com uma personagem é estabelecer como ela caminha. E realmente percorremos um longo caminho até vermos o que esta coisa era espacialmente. Entretanto, Spielberg trouxe Dennis Muren, da Industrial Light and Magic, ILM, um especialista em computação gráfica. O Steven sempre quis que os dinossauros parecessem animais e não monstros, e que fossem naturais. É evidente que eles eram aterradores quando tinham de ser, mas também eram afáveis quando tinham de ser. Não deveriam ser monstros do cinema. Eu estava preocupado por talvez não conseguirmos fazer com que o nosso tipo de tecnologia funcionasse com o público de hoje. Com um realizador exigente para agradar, os animadores da ILM começaram a levar a tecnologia até ao limite. Primeiro, retiraram o desenho de um esqueleto de um livro, digitalizaram-no e utilizaram um programa de 3 dimensões para criar um esqueleto de um Tiranossauro Rex. Depois, segue-se um ciclo de marcha que espanta toda a gente. Apenas fizemos 2 visionamentos da mesma animação com 2 fotografias diferentes. E o resultado foi surpreendente. Era aquilo. Quando Steven viu, fomos logo aceitos. O sucesso de Muren foi quase um desastre para o seu amigo Tippett. Eu já estava preparado para dizer, até logo, eu bem vos avisei no início. Eu não queria fazer isto, por isso vou para outro sítio. Talvez a animação em stop motion ainda seja popular na Rússia. Talvez arranje um emprego por lá. Mas antes de Tippett abandonar o projeto, Muren depara-se com um problema. Filmámos a segunda cena do Tiranossauro Rex e não resultou. Ele saltava por todo lado. O Steven assustou-se, eu assustei-me e o Phil assustou-se. Por isso, Muren e Tippett juntaram forças e criaram uma invenção extraordinária que combina bonecos e tecnologia.
Mas decidimos desenvolver também um outro tipo de técnica inovadora, que foi um dispositivo de entrada. Na altura chamámos-lhe dispositivo de entrada do dinossauro. O dispositivo é feito com alumínio aeronáutico e contém centenas de fios elétricos. Cada mínimo movimento do dinossauro mecânico é introduzido no computador e transferido para uma criatura digital que se move realisticamente. Com tudo encaminhado para as cenas do dinossauro, as equipas de efeitos visuais dirigem a sua atenção para o próximo desafio, sequências onde os atores interagem com dinossauros digitais. Primeiro, as cenas são filmadas no exterior, com os atores e as câmaras a reagirem a criaturas inexistentes. Estas cenas, chamadas placas de fundo, são depois enviadas para a ILM, onde os animadores acrescentam os seus dinossauros digitais. As invenções de alta tecnologia e animação combinadas com os animais animatrónicos de Stan Winston tornaram o sonho de Steven Spielberg num estrondoso sucesso de bilheteira e valeram um Oscar à equipa de efeitos visuais pelo seu trabalho extraordinário. Canino. O que as pessoas vão lembrar-se para sempre sobre os dinossauros é o quanto pareciam reais devido ao seu desempenho tão credível. Eles são atores no filme, não são efeitos visuais. Segredos do cinema. Cenas curtas. Vêm na nossa direção. Esta cena empolgante de dinossauros Gallimimus representa a combinação inovadora de pesquisa cinematográfica e tecnologia digital presente em Parque Jurássico. Os animadores da ILM começam por estudar a pesquisa mais recente em paleontologia, que indica que as criaturas pré-históricas assemelhavam-se mais a aves do que a répteis. A seguir, analisam o movimento de um parente próximo, a avestruz, e desenvolvem em computador um protótipo de Gallimimus. Depois veio o desafio de colocar na mesma cena os atores e um bando de animais em fuga desenfreada. Primeiro, no exterior, os atores são filmados, deslocando-se ao longo de linhas muito específicas. Quando animamos uma cena, temos de recriar o ambiente dentro do computador. Basicamente, temos de recriar todo aquele contexto e temos de reproduzir os movimentos da câmara. Para isso é construída uma grelha no exterior, utilizando bolas de ténis em estacas enterradas no chão. As bolas de ténis são pontos de referência para uma grelha criada por computador que permite que os animadores sincronizem o movimento da câmara do computador com o movimento da câmara no terreno. Resultado final, uma obra-prima digital, vencedora de um Oscar que estabelece novos padrões nos efeitos visuais. Pena! Rostos que só uma mãe consegue amar conquistaram um Oscar para Homens de Negro. Já a seguir em Segredos do Cinema. Isto tem alguma coisa a ver com o acidente de ontem à noite? Desculpe, menina. Em Homens de Negro, Will Smith e Tommy Lee Jones contracenam com as mais estranhas criaturas alguma vez reunidas num só filme. O universo é um lugar vasto e variado na nossa história. Quando Steven Spielberg, o produtor executivo, e Barry Sonnenfeld, o realizador, começaram a trabalhar no seu novo filme de extraterrestres, sabiam bem a quem recorrer: o lendário criador de personagens Rick Baker. Não nos aproximamos de ninguém mais do que isto. Toda a gente quer usar o Rick, porque ele é o melhor do mundo nisto. E nunca se pensa que se vai conseguir tê-lo. Eu tive muita sorte. O divertimento está em termos homens de fato, indivíduos mecânicos pequenos, indivíduos mecânicos grandes e todo o tipo de caracterizações. É praticamente tudo o que tenho feito ao longo da minha carreira reunido num só filme. Uma das tarefas mais difíceis de Baker era criar o primeiro extraterrestre que vemos no filme, já que o argumento não dava pormenores. No argumento ele chamava-se desprezível gigante do espaço. O guião dizia que ele despia a roupa, a sua pele humana caía e transformava-se no desprezível gigante do espaço. Só dizia isto. Nós pensámos, pronto, um desprezível gigante do espaço. Fizemos alguns desenhos e pensámos, qual deles será o desprezível gigante do espaço? Finalmente, Baker decide-se por um anfíbio em tamanho grande. A sua cabeça é um boneco mecânico. O tronco é um fato ajustável ao corpo, com extensões nas pernas.
Foram precisos meses para a criatura ficar pronta para a filmagem. Porém, mesmo antes de filmar, Baker teve uma surpresa desagradável. Mais tarde obtivemos um outro esboço do argumento e já não era um desprezível gigante do espaço. Em vez disso tinha 1,20 m de altura, e isto quando já tínhamos feito as extensões de pernas e montes de outras coisas. Por isso, eu disse que achava que tínhamos de manter o gigante, porque com uma altura de 1,20 m não dava para mim. Pelos vistos, os argumentos de Baker foram aceitos, porque o realizador Sonnenfeld optou pela versão gigante do desprezível do espaço, agora afetuosamente chamado Mikey. Mikey, quando é que saíste da prisão? Já chega, Mikey. Dá-me a tua cabeça. Agora levanta os teus braços e as barbatanas. Põe um pouco de vermelho à volta. Está bem. Em alguns casos, Baker pega num conceito simples e desenvolve-o de uma forma surpreendente. No argumento original, era um empregado de bar chamado Chucky e havia uma cena em que Will Smith dizia que os extraterrestres estavam por toda a parte. Ele diz, aparece Chucky, e o Chucky levantava o pescoço e saía uma luz. E nós pensámos, bem, não está lá muito bem, quer dizer, podíamos arranjar uma ideia melhor. Conversámos e pensámos que seria excelente fazer um homenzinho dentro da cabeça de um robô gigante. Primeiro, Baker desenha o robô exterior. Tivemos de o fazer de forma a que a cabeça se unisse de novo, sem se ver qualquer tipo de marca. Isso também complicou o processo. Depois mecanizámos o interior e por isso temos a orelha que sai e ao sair faz e começa a sair fumo, como se a cabeça estivesse a abrir. Há todo um mecanismo que faz isso, assim como um mecanismo que faz mover o homenzinho no interior. Chucky é um êxito tal que inspira uma mudança no guião. Eles gostaram do efeito deste homenzinho verde dentro da cabeça de uma pessoa, por isso decidiram escrever-lhe algumas deixas e deixá-lo fazer uma cena de morte. Mas assim que Chucky teve de falar, surgiu outro obstáculo. O boneco é tão pequeno que pouco pode fazer. Só pode virar a cabeça e mexer a boca. Não consegue piscar os olhos, nem mostrar qualquer emoção. Para resolver o problema, a equipa de Baker constrói um boneco gigante. Neste temos um mecanismo muito mais elaborado para mexer os lábios e os olhos. Ele já olha em volta e pestaneja e move os membros e é mesmo um pequeno indivíduo robô. E é bastante complexo. O boneco grande é utilizado para os grandes planos da cena de morte. A galáxia situa-se no cinturão de... Como é que se diz? De Orion? Cinturão de Orion? Sofria ao fazer aquela cena, estava comovido, porque ele é tão querido. Nem todas as criaturas de Baker são tão cativantes. Deves manter-te afastado deste indivíduo. Ele é rabugento. A criatura lesma é fantástica, sinceramente. Onde terá ele ido buscar aquilo? Ponho-me a imaginar que tipo de infância terá ele tido. O Rick é simpático, mas deviam acontecer coisas muito estranhas na casa dele quando era miúdo. Eu digo muitas vezes que não era como os outros miúdos. Eu era um miúdo esquisito do fundo da rua que não gostava de beisebol, nem de brincar com soldadinhos e todas aquelas coisas. Eu cresci em frente à televisão e adorava filmes com monstros. Enquanto jovem, Baker decidiu que queria fazer monstros como profissão. Em miúdo, passei por todos os tipos de fases ao caracterizar-me a mim próprio, e uma delas foi mesmo uma fase de sangue e tripas. Depois cansei de me caracterizar e comecei a fazê-lo aos meus amigos, com queimaduras de terceiro grau, golpes profundos e horríveis e ferimentos de balas. Ia para casa com eles para ver a reação dos seus pais ao que eu tinha feito, porque queria enganar as pessoas com o que fazia. À medida que foi crescendo, a sua maquilhagem e máscaras tornaram-se o ponto alto do Dia das Bruxas na vizinhança. A sua paixão tornou-se uma profissão. As primeiras criações de Baker para cinema estão imortalizadas em Guerra das Estrelas. Conta já com mais de 40 filmes e meia dúzia de Oscars. Eu sinto-me felizardo por o meu trabalho consistir em fazer brinquedos e brincar com eles. E são brinquedos espetaculares. Para algumas personagens de Homens de Negro, Baker regressa às origens, utilizando técnicas de maquilhagem tradicionais para transformar as feições nada ameaçadoras do ator Vincent D'Onofrio no demoníaco Edgar, um inseto gigante que vive num corpo humano emprestado. Cada sessão de caracterização dura 6 horas. Parece tão real. Parece que a pele está a apodrecer.
Não se consegue dizer onde começa a caracterização e acaba o Vincent, ou onde acaba o Vincent e começa a caracterização. Edgar, a tua pele está a cair. Ana. Pronto, está melhor? As criaturas fantásticas de Rick Baker mereceram não só o aplauso no local de filmagem, como também o seu 5º Oscar com o campeão de vendas Homens de Negro. Segredos do cinema. Teste. Com que filme Rick Baker ganhou o seu primeiro Oscar? A resposta chega já a seguir em Segredos do Cinema. Segredos do Cinema. Teste. Rick Baker ganhou o seu primeiro Oscar em 1982 com O Lobisomem Americano em Londres. Foi a primeira vez que foi atribuído um prémio da Academia à caracterização. Desiste, gordo! Acabou! Não acaba até o professor Gordo cantar! Quando o Professor Chanfrado estreou em 1996, continha alguns dos efeitos de caracterização mais sofisticados alguma vez vistos no cinema. Aliás, é fácil de esquecer que o esbelto Eddie Murphy está não só a representar Sherman Clump, de 200 quilos, Mais a pé, mas voltas a coxear. mas também outras 5 personagens de tamanho enorme. Não há vitória fácil. Sabes qual é o teu problema? Tu não te exercitas. Tens de fazer exercício. Olha para mim. É tudo músculo. Oh, Hércules, Hércules, Hércules! Há uma câmara mesmo por cima de ti. Quando o realizador Tom Shadyac assumiu o projeto, insistiu que as personagens do seu filme deveriam ser credíveis. Sobretudo o brutalmente obeso Sherman Clump. Sherman Clump tinha de ser real, porque estávamos a fazer algo que, se a memória não me falha, nunca tinha sido feito em filmes. E que é a partir de um trabalho de caracterização como sendo a personagem real. Não é como Mrs. Doubtfire ou Tootsie, em que se sabe que é um trabalho de caracterização. Ana! Uou! Para ajudar a dar vida à sua ideia, Shadyac recorre ao mestre da caracterização Rick Baker. A sua primeira tarefa difícil é desenvolver Clump como uma figura simpática. Era complicado fazer um homem de 200 quilos e tentar que não parecesse grotesco. Tinha de criar um indivíduo de 200 quilos, mas amável e agradável. Como primeiro passo, Baker e a sua equipa fazem um molde de Eddie Murphy em tamanho real e depois esculpem várias feições até criarem um rosto que lhes agrade. Este é depois usado em vários manequins de tamanho real. Por sua vez, os manequins são utilizados para se desenhar aplicações faciais e corporais que transformarão Murphy no Clump de 200 quilos. O fato para o corpo consiste num dos maiores problemas. Era mesmo complicado tentar fazer com que fosse muito leve e ao mesmo tempo parecesse carne pesada. E para fazer isso foi preciso experimentar muito e fazer muitos ensaios. Depois de pôr de parte materiais tradicionais como borracha, silicone e espuma de látex, porque seriam muito pesados, Baker decide-se por espuma de poliuretano. Foram precisas semanas de tentativas e erros para criar um fato que fosse confortável para Murphy. Ensaio breve. Silêncio, por favor. Porém, quando as filmagens começam, torna-se evidente que o fato de espuma de poliuretano não parece realisticamente pesado nas sequências em que Sherman Clump se move. Vamos lá ver. Bem, eu não sei se resulta. Para resolver o problema, Baker torna ocas algumas secções principais do fato. Na verdade, tratam-se de bolsas onde, basicamente, colocamos balões de água. E podíamos colocar estes balões cheios de água no peito ou no estômago, para os fazer balançar e parecer que têm peso. Ainda vou ter um ataque cardíaco. Só o facto de saltar à corda cansa. Saltar à corda dentro disto, com esta maquilhagem toda. Transformar o rosto de Murphy no do Clump ainda é mais complicado. Utilizando aplicações na cara e no pescoço como base, Murphy transforma-se no Clump durante uma sessão de caracterização que dura 3 horas e meia. Eles dão mesmo vida a uma nova pessoa. E eu deliro com isso. E sei que ele delira ao pegar em borracha, moldá-la e colocá-la em alguém. Gosto de olhar para as imagens e ver que não há qualquer sinal de mim. Os traços do ator desapareceram. Outra tarefa difícil para Baker é criar um efeito para cenas em que o magro Buddy Love de repente se torna no gordo Sherman Clump. Para isso, Baker tenta algo que nunca tentou. Olá, Jason.
Achei que seria muito interessante fazer uma transformação rápida, ser capaz de insuflar uma bolsa de ar com uma forma específica. Então, inventámos umas bolsas de ar enormes e mantivemos a maior parte do rosto e do pescoço de Eddie para que algumas áreas se enchessem mais do que outras e se ajustassem a uma determinada forma. Meu Deus! Consegues respirar? O mesmo conceito é utilizado para o resto do corpo. O resultado final é um filme repleto de personagens espetaculares que valem a Rick Baker um Oscar com o Professor Chanfrado.